Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 23 de novembro de 2024. China propõe lei para dificultar divórcios e facilitar casamentos. Parte 3. A China apresentou um projeto de lei que cria facilidades para casamentos no país, ao passo que tenta diminuir a quantidade de divórcios. O texto cria mais etapas e caminhos obrigatórios para o processo de término consensual. A medida foi divulgada pelo Ministério de Assuntos Civis da China durante a última semana, porém foi nesta quinta-feira, 15 de agosto de 2024, que o assunto tomou proporções nas redes sociais. Muitas pessoas desaprovaram a medida que visa criar uma sociedade familiar amigável. As novas regras propõem que o casamento não precisaria mais ser feito apenas no local de registro residencial do casal, como é atualmente, além de reduzir a burocracia do registro do matrimônio em si. Os divórcios foram dificultados pela obrigatoriedade de um período de reflexão de 30 dias, que seria um tempo para que ambos os lados pensassem se seguiriam com o fim do relacionamento. Jiang Quambo, professor do Instituto de Estudos de População e Desenvolvimento da Universidade Xi'an Jiaotong, falou sobre o projeto de lei ao Global Times, jornal apoiado pelo governo do país. O regulamento visa promover a importância do casamento e da família, reduzir divórcios impulsivos, manter a estabilidade social e proteger melhor os direitos legítimos das partes envolvidas, disse Jiang Quambo. A China teve queda populacional pelo segundo ano consecutivo em 2023. Desde então o governo cria tentativas de incentivar casamentos e formas de mantê-los, visto que no país existem diversos benefícios caso o casal apresente uma certidão de casamento no registro do bebê. As medidas não foram bem recebidas por uma parte da população, principalmente os jovens. Argumentos como custo de vida e insegurança de emprego são os principais motivos apontados pelos jovens para não terem filhos. A posição espírita ante o divórcio está plenamente estabelecida nas duas obras mais conhecidas da codificação espírita, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Martins Peralva, em seu livro Estudando a Mediunidade, afirma que há 5 tipos distintos de casamento e apresenta uma divisão didática dos diferentes tipos de casamento, em 5 tipos distintos, transcendentais, são casamentos afins entre almas enobrecidas que, juntas, vão dedicar-se a obras de grande valor para a humanidade. Raros os casos aqui na Terra. Afins, são aqueles formados por parceiros simpáticos, afins, onde há uma verdadeira afeição da alma. Geralmente, eles sobrevivem à morte do corpo e mantêm-se a afeição em encarnações diversas. Pouco comuns na Terra. Provacionais, são uniões entre almas mutuamente comprometidas, que estão juntas para pacificarem as consciências ante erros graves perpetrados no passado, e simultaneamente desenvolverem os valores da paciência, da tolerância e da resignação. São os mais comuns. Sacrificiais, são aqueles que se caracterizam por uma grande diferença evolutiva entre os cônjuges. Um espírito de mais alta envergadura que aceita o consórcio com outro menos adiantado para ajudá-lo em seu progresso espiritual. Acidentais, são os casamentos que não foram programados no mundo espiritual. Obedecem apenas à afeição física, sem raízes na afetividade sincera. Não sabemos em qual categoria nos achamos, mas não existe o acaso, ninguém se acha sob o mesmo teto por mera casualidade. Deus permite, nas famílias, encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo fim de servir de prova uns e de avanço aos outros. À medida que avançamos no caminho da evolução, os tipos de casamento tendem a ser transcendentais e afins, e aí a afirmativa de que não separe, pois, o homem o que Deus juntou passa a ser uma verdade absoluta, porque o amor impera.
Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de novembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.